Boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos e essa é mais uma live que a gente está transmitindo aqui na Escola de Botânica. Fiquem à vontade, entrem na nossa sala. A gente ficou um tempo longe de vocês por conta do fim do ano e do início do ano também, mas estamos de volta, né? Como vocês, para quem já nos acompanha, sabe que a gente tem trazido algumas reflexões através das nossas lives. Já tivemos aulas também por aqui, encontros com vários especialistas e pesquisadores, professores, pessoas das mais diferentes áreas que se relacionam com a natureza de alguma forma. Só para esclarecer, se você não puder ficar até o final, não tem problema, essa live vai ficar disponível no YouTube, Escola de Botânica, youtube.com/Escola de Botânica, e também no nosso IGTV aqui no Instagram. E aí, vocês estão bem, gente? Como passaram de festas de fim de ano? Festas não, né? Mas de passagem de fim de ano, melhor dizendo. Espero que estejam todos com saúde e que a gente possa ter um ano de muita prosperidade. Eu acho que a saúde em abundância para todos nós, né? Bom, podem chegar. O nosso tema de hoje é falar sobre um assunto que ele é recorrente por aqui. A gente traz ele de diversas formas, né? A gente tem abordado ele de diversas formas aqui na Escola de Botânica. Então, contem aí de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Para quem vê pelo YouTube não vai aparecer, mas enquanto a gente estiver ao vivo a gente consegue saber aí de onde a galera está falando, né? Bom, para quem não me conhece, para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou o Anderson Santos, diretor da Escola de Botânica, professor do curso Introdução à Botânica, e vou conduzir esse encontro hoje. Só para avisá-los que a partir das próximas semanas nós teremos nossos maravilhosos convidados de volta. A gente vai trazer assuntos bem relevantes aí, principalmente no atual cenário no qual a gente vive, em relação principalmente aos aspectos ambientais. Tô vendo que tem gente do Brasil inteiro, tem gente de São Paulo, tem gente do Paraná, tem gente do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, né? E assim vai. Bom, Piauí tá por aqui também, Jandira, e assim vai, gente. Muito bem, obrigado pela presença de vocês. Boa noite para quem está chegando agora. Como vocês sabem, a gente sempre dá um tempinho aí no início para a galera conseguir entrar. E então a gente dá início hoje à nossa conversa. Fiquem à vontade aí para mandar os comentários. Para quem for fazer pergunta, tem a caixinha de perguntas, tem um símbolozinho de interrogação. Manda por ali que eu consigo ver melhor, a gente consegue conversar melhor ao longo dessa live, certo? Bom, como é que a gente pode aprender com ritmos da natureza? É um grande desafio na atualidade. E olha só que interessante, a gente acabou de entrar num novo ano, acabamos de iniciar o ano de 2021, mas essa visão de um ano novo é algo bastante peculiar, eu diria, do ponto de vista biológico. Como vocês sabem, a gente traz aqui uma visão muito sobre o que a natureza pode nos ensinar. E baseado nisso, pensar que 2021 representa o que dentro dessa trajetória de um planeta Terra que, de acordo com os cientistas, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos? O que seria 2021 dentro dessa história? Um período muito curto, um tempo muito curto para uma história natural do planeta Terra. Bom, o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue até a atualidade, na atualidade, né, ele foi instituído por um papa, o Papa Gregório XIII, desculpe, em 1582. A gente está falando do século XVI. Né? Estamos em 2021 e faz pouco tempo que a gente adotou esse calendário como uma forma de contar o tempo. Claro que ele é inspirado e ele vem, na verdade, sendo uma renovação de outros calendários apresentados ao longo da história da humanidade, que não consideram nenhum evento natural como uma forma de contar a passagem do tempo. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas do ponto de vista biológico, é estranho que a gente considere que há o que há 2021 anos, né? Claro que como vocês também já sabem, para quem nos acompanha por aqui, já acompanhou outras lives, a visão que a gente apresenta aqui é uma visão baseada em dados científicos, né? Então a gente também não vai tão longe na imaginação, a gente se baseia no que a ciência apresenta. Bom, uma coisa para a gente considerar aqui que a maioria das pessoas que nos acompanham, isso a gente sabe através do que as próprias redes sociais e o que a gente acessa de fato do público, são pessoas que moram em centros urbanos, moram em áreas urbanas, áreas construídas. Temos também pessoas que nos acompanham aqui que estão em áreas
rurais, áreas naturais, e que tem um contato, vou usar alguns termos agora que depois eu vou até me desmentir, tá? Que tem pessoas que têm mais contato com a natureza, vamos dizer assim. Na prática, a gente tem um grande número de pessoas morando em caixinhas, é como eu chamo as casas, os apartamentos. Importante considerar também, nesse início de bate-papo aqui, o seguinte, que Aristóteles, que foi um filósofo grego que viveu ali no século IV a.C., ele trouxe uma novidade naquela época para a nossa história da humanidade. A gente começou a olhar para o mundo a partir dos pensamentos e das ideias trazidas por Aristóteles de uma maneira bastante diferente do que eram apresentado até então. Aristóteles apresenta para a gente, através de uma ideia, né, a ideia da scala naturae. Vou até mostrar algumas imagens para vocês aqui. Deixa eu ver se eu ainda sei mostrar imagens. Vamos ver se é possível ainda. Acho que agora eu já nem sei mais como faz isso. Faz tanto tempo que eu não estou fazendo mais as lives. Vou ver se eu consigo achar aqui. Que eu coloco alguns nomes para vocês acompanharem aqui e poderem anotar também, caso vocês tenham interesse. Scala naturae é a ideia que Aristóteles trouxe para a humanidade de que existe como se fosse uma escada. Scala naturae é uma palavra de origem grega e latina, quer dizer escada da natureza, não escala, tá? Mas sim escada, como níveis da natureza. Quando Aristóteles apresentou essa ideia, que na verdade não é uma ideia que nasce dele, mas que ele apresenta, né, de uma maneira mais formulada para os gregos na época, é a ideia de que existe níveis de importância dentro do mundo natural. A gente aprende na escola, né, quando passa lá pelo ensino médio, em algum momento, pelo menos em algum momento ouve falar dele na vida, o quanto que Aristóteles foi um grande pensador que trouxe muitas ideias, né, para muitas questões da história da humanidade. E quando a gente fala desse aspecto, pouco se fala no conjunto mais completo da obra de Aristóteles o quanto que ele era um grande naturalista, um grande observador da natureza. Aristóteles traz a ideia de que os seres vivos eles estão agrupados, na verdade, né, baseado em níveis de importância, onde as plantas estariam na base dessa escada. Por exemplo, tá? Vamos usar só alguns exemplos aqui para encurtar a história. Então a gente tem as plantas, depois a gente tem um grande grupo ali que ele classifica em vários degraus, que são os animais divididos em agrupamentos ali, como por exemplo os mamíferos separados dos peixes, separados das aves, como níveis de uma possível... A palavra não é muito bem aplicada nesse momento, mas só para a gente ter uma contextualização. Uma possível evolução onde subindo essa escada, passando por vários níveis e por vários seres vivos, a gente chega até os humanos. A Scala naturae ela traz a ideia de que os seres humanos estão no topo dessa escada, como seres pensantes, capazes de tomar decisões, colocando então os outros seres vivos abaixo dessa graduação de importância, né? Na verdade, a ideia aplicada aí, que não é aplicada necessariamente por Aristóteles, mas por um outro pensador, um outro filósofo grego que é Timeu, que era contemporâneo a Aristóteles, né, viveu muito próximo, na verdade, dele, não contemporâneo, mas viveu próximo, traz a ideia de que, na verdade, os outros seres vivos eles são uma degradação do que eram os humanos. Para pensar o seguinte, se você já estudou isso na escola em algum momento, você vai se deparar com aquela ideia de que a gente tinha dentro, né, da história da filosofia e da história da Grécia, por exemplo, os deuses, né? Os gregos eles tinham inúmeros deuses que representavam várias situações do cotidiano. E esses deuses eles eram basicamente associados a eventos da natureza, né? Se a gente parar para analisar, o papel dos deuses era proteger não só as condições e as necessidades humanas, mas também eles representavam fortes eventos da natureza, como acontecia em muitas outras culturas, como até a egípcia, que antecede, por exemplo, as tradições gregas relacionadas a isso. Mas a ideia é simples. Deuses estão acima de tudo, abaixo deles os humanos, abaixo deles os outros seres vivos. Sendo que todos os seres vivos que estão abaixo dos humanos são aqueles que têm, em teoria, naquela época, menos, não diria importância, mas têm menos capacidade. Ou, em alguns momentos da história, foi classificado sim como seres menos importantes. Por que eu estou falando disso? É importante a gente contextualizar o porquê que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com o mundo natural na atualidade. A gente, na verdade, tem uma série de restrições ou falta mesmo de experiência de entender que nós somos parte integrante da natureza.
né? A gente vai percorrer essa linha do tempo e olha que coisa mais maluca. Aristóteles propõe isso no século IV a.C. A ideia, né, que Aristóteles traz, na sua raiz, na sua essência, ela permanece até meados ali do século XVIII, que é quando a gente tem basicamente, né, o Renascimento. Então a gente tem, na verdade, o Renascimento vai até o século XVI, XVII, né, mas passando um pouquinho, essa ideia ainda perdura exatamente do mesmo jeito. Se a gente analisar uma outra condição apresentada aí no século XVIII, é a ideia da grande cadeia do ser. Ela já passa a ser influenciada por uma série de outras condições, inclusive por uma influência até indireta do cristianismo. Aqui é uma representação gráfica, não dá para ver tão bem na tela, mas se vocês notarem, lá embaixo tem umas arvorezinhas, né? É a ideia que foi colocada por Aristóteles lá atrás, que vai passando ao longo de uma linha do tempo para trazer a ideia para a gente dos níveis de importância dos seres vivos. Acima deles a gente tem os mamíferos, acima dos mamíferos nós temos nessa escala aí os peixes aparecendo, um pouquinho para cima as aves, acima das aves os humanos, e acima dos humanos, aquele conjunto ali que era apresentado na época, são de anjos, deuses e seres que não necessariamente se materializam, né? Acreditava-se então que essa era a escala de organização dos seres vivos até aquele momento. Por que eu estou falando disso? Porque até o século XVII e XVIII, mais especificamente o século XVIII, 1730 e pouquinho, essa ideia de organização dos seres vivos ela era o que prevalecia no planeta Terra, mas mais especificamente no Ocidente. Precisamos considerar que as culturas orientais sempre tiveram uma relação muito próxima com a natureza e encontraram no ambiente natural muitas respostas para as dificuldades ou até mesmo para entender como que a vida podia funcionar. Essa ideia, ela cai no momento em que um cara, que a gente já falou dele aqui muitas vezes, que é o Linneu, né, um sueco. Inclusive eu estou com essa camiseta aqui, não em homenagem ao Linneu, mas porque isso é a capa do livro que mudou a história do nosso pensamento sobre isso. Sistema Naturae. O Sistema Naturae é um livro publicado por Linneu no século XVIII, que vai trazer a ideia de que não tem esses níveis de importância, mas de que existe sim uma história natural baseada naquilo que nós chamamos hoje de evolução, onde existe uma ligação, ou uma relação, melhor dizendo, entre os seres vivos que ocupam o mesmo tempo e espaço. O sistema natural, né, que é a tradução literal do Sistema Naturae aqui para o português, ele traz a ideia, porque Linneu é o chamado pai da taxonomia, a pessoa que trouxe para o Ocidente, em especial, a ideia de que existe relação entre os seres vivos. Isso foi revolucionário para a época, porque as ideias de Linneu elas permanecem até hoje e são inclusive como a gente estuda, por exemplo, no Brasil nas escolas, quando a gente fala de evolucionismo, a gente está aplicando inicialmente as ideias de Linneu e depois transpondo para outros pensadores, outros cientistas que surgiram ao longo da história. O ponto é o seguinte: por muito tempo, ao longo da história da humanidade, a gente pensava que os outros seres vivos eram menos importantes do que nós, né? E isso não mudou muito nos dias atuais. Na verdade, ficou um pouco enraizado dentro da história, principalmente do Ocidente, de que os seres humanos são soberanos, são dominadores, são inteligentes, são capazes de fazer uma série de coisas e, na verdade, os outros seres vivos não são. Claro que não sou eu que estou falando isso é apenas um reflexo do que a gente vê como uma relação que os humanos têm hoje com os ambientes naturais, isso não só no Brasil, mas no mundo todo a gente vê reflexos ainda dessa escala Naturae que o Aristóteles propôs lá atrás. A ideia de que tem mais e menos importantes dentro do mundo natural. Bom, isso já sabemos que está fora de moda, né? Se fosse falar em termos populares na atualidade. Isso já não tem mais nem como a gente considerar esses mais e menos importantes, porque sabemos já da relação e da importância de todos os seres vivos que hoje estão vivos, ocupando o mesmo tempo e o espaço no qual a gente vive. Só que lá do século XVIII até a atualidade, né, ou melhor dizendo, até pouco tempo atrás, essa ideia ficou. E a gente começa a ter uma grande mudança de pensamento, na verdade, por mais que as pessoas tivessem uma relação com o mundo natural ainda mais aproximada, né? Porque se a gente parar para pensar, aí vocês podem pensar na família de vocês, na história familiar de vocês, os avós, bisavós, os relatos que vocês já ouviram, para quem teve a oportunidade ou tem a oportunidade de conviver ainda com seus avós ou bisavós, né? De fazer aquela pergunta: como que era a sua vida, como que você se relacionava com a tal natureza no passado?
Sabemos que os hábitos de vida humanos mudaram drasticamente nos últimos 80 anos em especial, que é quando a gente começa a ter uma radicalização dos processos agrícolas a partir da década de 1940. A maneira de plantar mudou a partir daquele momento porque nós mecanizamos os processos agrícolas. A gente enfiou um trator no campo que tirou o trabalho humano, não tirou como, né, não estou dramatizando aqui, mas a gente precisa considerar que há 11 mil anos aproximadamente, nós vínhamos fazendo furinhos na terra, colocando sementes, cobrindo e esperando essas plantas nascer para a gente aprender com elas. O ponto é, enquanto a gente plantava o nosso próprio alimento, a nossa relação com o mundo natural era bastante diferente da atualidade. De novo, para quem nos acompanha aqui sabe que eu já falei inúmeras vezes sobre o quanto que nós temos que estar atento principalmente às crianças na atualidade. Porque para uma criança é muito difícil distinguir, né, principalmente para quem mora em centros urbanos, claro que isso mais direcionado para quem está nessa configuração, vamos dizer assim. Imagina que uma criança pega uma maçã lá num mercado, supermercado, tanto faz, e tem uma etiqueta. Dependendo da idade dela, como é que ela vai distinguir a diferença entre uma maçã e, por exemplo, um objeto de plástico que está na prateleira de um supermercado que também tem etiqueta? É bastante difícil, até cognitivamente é quase impossível dependendo da faixa etária. Então essa relação com o mundo natural, enquanto nós plantávamos a comida, né, nós tínhamos uma noção, vamos dizer assim, um pouco mais aproximada do que os ciclos e os eventos da natureza podiam nos proporcionar. Digo e repito, comer é um ato político. Saber de onde vem a sua comida, saber a origem do seu alimento, saber para onde vai o seu lixo e os seus resíduos, é uma forma da gente saber e se integrar aos sistemas naturais, se você mora principalmente dentro dos centros urbanos. E aí a gente precisa considerar uma coisa importante, né? A Revolução Industrial, que começa 2 séculos atrás, junto com as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, trouxeram uma revolução para a maneira de viver dos seres humanos. E é na década de 1940, quando a Segunda Guerra termina, né, que a gente começa efetivamente a ter uma mudança drástica de postura. Principalmente porque as guerras foram motivadas pela Revolução Industrial, que fizeram, inclusive, proporcionaram a criação de tanques de guerra. Como consequência, a gente ficou com o aprendizado da possibilidade de construir máquinas. A gente começa então um período que em alguns momentos da história, por alguns historiadores, é traçado como a segunda revolução industrial, que é na década de 1950. Quando a gente começa necessariamente levar para as nossas casas as máquinas e começa a conviver com elas para otimizar o tempo e os processos domésticos. Dos anos 50 aos 80, a gente também já falou disso várias vezes, peço desculpa para quem já ouviu essa história, mas é importante para contextualizar o que a gente está falando aqui. Da década de 1950 a 80, eu estou falando de todo o Ocidente e, consequentemente, parte do Oriente começa a receber uma influência desse movimento capitalista, a gente começa a fazer tudo muito mais rápido, né? Principalmente porque os centros urbanos começam a crescer em número de pessoas, a gente precisa de espaço para viver aglomerado, começa a morar todo mundo pertinho um do outro, né? E, consequentemente, as oportunidades são novas. A gente começa a trabalhar na indústria, no comércio, nos serviços, porque a configuração daquilo que a gente chamava de civilização no passado, que passa a se chamar de cidade num outro momento e que a partir então da década de 1950 começa a se chamar de centro urbano, começa a ter uma nova forma arquitetônica. A gente começa a morar em apartamentos a partir da década de 1970. Na década de 1970 é quando começa a grande revolução e a grande verticalização dos centros urbanos em quase todo o mundo, com exceção de alguns lugares da Ásia, onde a gente vai ver que lá mudou, mas não mudou tão radicalmente, né? Hoje a coisa já é bastante globalizada. Se tem uma coisa que é globalizada, é a forma de viver o McDonald's, né? Eu falo, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui. Mas quando a gente pensa nessa obtenção, né, dos nossos recursos, tem um momento marcante, que é na década de 1980, e acho que é bem pertinente essa semana falar desse assunto especialmente. Década de 1980, não foram só os brasileiros, mas boa parte do mundo começou a ter influência ou estímulo para ter um carro, né? O progresso ele sempre esteve associado, a partir da Revolução Industrial, à possibilidade de você obter mais recursos, conseguir mais dinheiro, avançar mais, trabalhar menos, né? Fazer uma série acelerar uma série de processos.
Quando a gente começa a comprar os nossos carros na década de 1970, 80 é a grande explosão, 90 e explode mesmo a indústria automobilística no mundo, a gente faz uma tragédia com a nossa vida do ponto de vista da convivência com o mundo natural. É lá que a gente tira da nossa casa o quintal. Olha que sacanagem. Naquele momento a gente ainda tinha quintal, né? A gente morava em casa, tinha espaços para plantar do lado de fora e com isso tinha relação, por mais que as configurações até dos centros urbanos fossem bastante artificiais, né, construídas, a gente tinha ainda uma relação muito próxima com os eventos da natureza. Porque se você mora numa casa hoje, por exemplo, diferente de muita gente que mora num apartamento como eu, muitas vezes você nem vê que choveu, né? A chuva caiu, você nem percebeu o que aconteceu do lado de fora. Só que a gente precisa lembrar de um aspecto bem relevante, não só para o atual momento, mas para a história da humanidade. Nós somos parte da natureza, nós somos parte integrante da natureza, né? E aí, quando a gente pensa que o nosso quintal ele foi tirado de nós por um motivo, para construir uma garagem para proteger os nossos carros. Foi naquele momento que a gente cortou aquilo que eu considero, né, os laços com a natureza. A gente jogou a natureza para fora de casa. E não sou eu que estou falando, mas tem uma série de estudos mundo afora que vão mostrando essa linha do tempo e colocando para nós algumas considerações sobre isso, como, por exemplo, o fato da gente criar ambientes extremamente assépticos. A partir da década de 1980, teve uma grande necessidade no mundo. Preciso morar num lugar limpinho. A terra, do lado de fora, quando chove, ela suja tudo. E por isso eu preciso morar num lugar limpinho. A expansão dos centros urbanos em número de pessoas fez com que a gente fosse se aproximando desse movimento, se aproximando desses lugares super limpos, né? Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, né? Se tiver algum médico, inclusive, vendo essa live, vai concordar talvez comigo de que o ambiente limpo ele traz, inclusive, é uma das influências que fez com que a gente vivesse mais. Hoje a gente vive quase o dobro de tempo, falando de brasileiros, né? Em relação ao que a gente vivia na década de 40, da década de 1940, por exemplo, e com isso a gente começa a se afastar da natureza. Olha que estranho, a natureza ficou lá fora. E eu falo muito sobre isso aqui com vocês, o quanto que eu particularmente acho muito estranho, mas não é uma crítica, por favor, tá? Isso é natural, faz parte do nosso tempo, nada disso é para colocar de forma negativa, mas é muito comum hoje que alguém fale, vou para a praia porque eu preciso ficar perto da natureza, eu vou no parque porque eu estou sentindo falta da natureza, né? Eu vou lá para o sítio, para qualquer lugar, né, distante do centro urbano, para ficar perto da natureza. Ué, mas o que você fez com a natureza? Estou falando você, né? Estou falando do nível de humanidade. O que a gente fez com essa tal natureza a ponto de jogá-la para fora? Bom, pensando nisso tudo, é só para a gente constatar, toda essa fala gigante aqui, só para a gente constatar e, na verdade, não é nem afirmando, mas isso é uma análise individual que cada um de vocês pode fazer aí para entender como que você se relaciona com o mundo natural na atualidade. E o que eu chamo de mundo natural, né, para não ficar algo tão genérico e aberto, eu estou falando da capacidade que os seres humanos sempre tiveram de perceber principalmente e de responder à passagem do tempo olhando para os eventos naturais, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso dia na atualidade, aí não tem como generalizar, porque cada um de vocês está num lugar desse Brasil, do mundo, está ouvindo isso de algum canto. Mas imagino que vocês já tenham feito aquele exercício de fechar os olhos e tentar ouvir o que vem do lado de fora. Bom, se você mora no campo, se você mora num lugar que tem passarinho, que tem rio passando por perto, a sua sensação e a sua relação com esse fechar dos olhos vai ser uma. Se você mora numa grande cidade, onde você está na frente de uma grande avenida, onde os carros não param de passar, as buzinas não param de ser apertadas, a relação que você vai ter com esse simples fato de fechar os olhos vai ser completamente diferente. Estou falando bobagem? Se eu tiver, vocês podem dizer aqui. Só para retomar, quem quiser mandar perguntas, manda no símbolozinho de interrogação, porque aqui nos comentários vai passando, eu não consigo pegar tudo, tá, pessoal? E aí, não fiquem entristecidos, né, como vocês estão falando aqui, porque exatamente o motivo dessa nossa conversa é trazer não só reflexão,
mas trazer a possibilidade da gente olhar para esse mundo natural, independente de onde você mora. Não estou falando que todo mundo tem que migrar, né, para o campo, todo mundo tem que migrar para a área natural para conseguir ter esse contato ou se sentir parte integrante desses grandes sistemas, né, ou desse grande sistema que é o planeta Terra. Mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? A Carla está falando aqui que essa sensação é real. Façam esse exercício antes de dormir, hoje. Tá? A gente está aqui à noite, façam esse exercício por uma fração de segundos que seja, por 30 segundos, por 1 minuto, sozinho, isolado no seu canto. Feche os seus olhos e tenta escutar o que vem do lado de fora. Para analisar qual que é a influência que esse lugar está trazendo para você. Estou falando isso porque hoje nós mandamos para todas as pessoas que estão inscritas no nosso site um artigo, né? O título desse artigo, estou olhando aqui para eu não me perder, chama Tons e Ritmos da Natureza. Na verdade é uma reportagem publicada pela revista Pesquisa FAPESP, né? A gente chegou já a falar bastante dela para vocês. É uma revista que tem a intenção de divulgar as pesquisas científicas que são feitas no Brasil. Acessem o artigo para quem recebeu, quem não recebeu pode jogar lá, a gente vai colocar tudo na descrição desse vídeo que vai ficar salvo tanto no IGTV quanto no YouTube. Vocês vão achar todas essas informações dos artigos citados aqui. Essa reportagem, né, chamada Tons e Ritmos da Natureza, ela traz um relato de uma pesquisa pioneira feita no Brasil, com um grupo de ecólogos, né, de pesquisadores ali, biólogos que estudam ecologia. Esse grupo é liderado pela Renata Souza Lima, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela trabalha com bioacústica. É uma nova área da ciência que traz uma capacidade impressionante da gente perceber, através de padrões sonoros, como que a natureza se comporta. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando, né? E a Renata, ela tem pesquisado isso, principalmente na Caatinga, ela tá no Nordeste, né? Estou falando tá lá no Nordeste porque eu estou em São Paulo. E aqui, deixa eu ver se eu consigo me afastar para o outro lado, e não permite mais. Estou fora da tecnologia, né? Aqui está escrito o seguinte: registro sonoro de área de Caatinga. É o que apresenta nessa reportagem que a gente mandou para vocês hoje, né? O que vocês estão vendo aí é um gráfico de som, né? Um gráfico, na verdade, da frequência sonora de uma captação de som que foi feita em uma área da Caatinga. Lá no artigo está falando das várias áreas estudadas, né? E vocês conseguem explanar um pouco melhor, entender um pouco melhor a contextualização dessas pesquisas feitas no Brasil. Vocês estão vendo ali embaixo os números, né? Que vai de 0 a 24, que são as horas de um dia. E cada cor dessas que vocês veem representadas ali é uma frequência, uma vibração que foi gerada dentro de um ambiente natural da Caatinga. Se vocês notarem ali onde aparecem as aves, vocês vão ver que tem uns verdinhos lá embaixo na tela aparecendo. Assim como nos insetos, vocês percebem que tem um verde em cima aparecendo e também tem uns risquinhos azuis. Estou falando bem popular, tá, pessoal? Que, se tiver algum especialista aqui, não me penalize, por favor. É só para a gente discutir isso de uma maneira mais simples. Vocês estão vendo uns risquinhos azuis ali, vocês estão vendo os risquinhos verdes também. Assim como na chuva, você consegue ver uma certa... um padrão, né? Um padrão visual do som expressado dentro de um ambiente. Isso é uma forma de medir, por exemplo, como é que a natureza se comporta através dos sons dentro de um espaço. E é muito curioso porque a gente que vive hoje dentro dos mais diferentes espaços não está muito ligado, né? Não tá, na verdade, não para pensar, porque a vida é tão corrida, é tão cheia de coisa, de que esses padrões, por exemplo, do som da chuva, do som dos pássaros, de qualquer som que possa reverberar por aí, eles têm uma frequência para acontecer. Por que eu falei para vocês agora há pouco, faz o exercício agora à noite de faz uma pausa, um silêncio e tenta escutar o som que está ao seu redor. Repita isso nos mais diferentes lugares que você tiver, né? De forma até meditativa. E logo, lembro aqui, não estou fazendo apologia nenhuma a qualquer coisa, é só para a gente contemplar a natureza. Esse exercício que, por exemplo, para a Renata, que é uma pesquisadora que estuda esse assunto, né, assim como outros pesquisadores no Brasil, é feito a partir de observação. Então, paro para pensar no seguinte: a ecologia hoje se baseia em observação para entender padrões sonoros nos ambientes naturais no Brasil. Isso no mundo todo, na verdade. É que o artigo que eu enviei para vocês está falando de uma situação no Brasil. E é muito curioso entender o seguinte,
que se a gente para analisar frequentemente esses sons que chegam até nós, a gente consegue aprender algumas coisas. Vou dar um exemplo prático e da minha rotina para vocês. Eu moro num prédio, moro num apartamento, só que, para minha sorte, na frente da minha janela tem uma árvore, que ela tem inúmeros passarinhos, inúmeras aves que chegam por ali. E é impressionante ver uma coisa, essa época do ano, eles deram uma debandada, porque realmente faz parte de um ciclo natural. Um mês atrás eles estavam aqui fazendo a festa, né? Na verdade ficaram os últimos 4, 5 meses aqui todos os dias fazendo a festa. O que eu digo de fazer a festa, né? Cantando, só que o cantar é num horário específico. E vocês já devem ter percebido isso, que os pássaros eles têm um momento para vocalizar, né? Não é simplesmente o dia todo tá lá reverberando o som. Não, é comunicação, tem uma forma de fazer. Quando a gente começa a perceber isso, né, que existe um ritmo da natureza para acontecer, por exemplo, com as aves, por exemplo, a frequência com que a chuva chega, né? E claro que eu estou falando aqui de fechar os olhos, mas de repente tem alguém aqui que não enxerga, né? Que não consegue, que não enxerga. E quando a gente pensa nisso, imagine que uma pessoa que não enxerga tem que usar as suas outras habilidades e os seus outros, na verdade, sentidos para perceber o mundo natural. Bom, isso se aplica, na verdade, só como uma ideia para a gente fazer o exercício. E uma coisa mais interessante disso é que, por exemplo, a bioacústica, né, que é essa área bastante recente da ecologia e da biologia, ela se baseia em uma série de estudos multidisciplinares, como a física, a música, a arquitetura, a biologia, né, e muitos outros complexos estudos que são combinados para a gente conseguir entender o mundo natural. Observação visual dos ambientes. A gente consegue aprender com isso. Observação, ou melhor, sensação, percepção sonora dos ambientes. A gente consegue perceber se está caótico ou se não está caótico, o que está rolando lá fora. Né? E quando a gente se coloca ou se condiciona, por exemplo, a viver em um lugar onde você tem estou usando apenas nesse momento o exemplo da poluição sonora, ou melhor, da presença sonora em um determinado espaço. A gente pode perceber que isso vai reverberar na nossa vida, e aí falando de aspectos biológicos, não estou basicamente filosofando aqui, mas de aspectos biológicos. É claro que isso influencia de fato o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Só para vocês terem ideia, e já vou pedir para amanhã cedo vocês entrarem no site da Escola de Botânica, escoladebotanica.com.br. Depois a gente atualiza aqui e a gente vai conseguir enxergar, vocês vão conseguir ver lá o seguinte: a gente vai publicar uma matéria para disponibilizar para vocês que fala sobre o relógio floral de Linneu. Pouca gente ouviu falar sobre isso. Linneu, de novo, ó, o nome dele está aqui, ó, a gente chama no Brasil de Carlos Linneu, mas o Linneu, né, ele foi um grande naturalista que trouxe muitas ideias para a gente sobre o funcionamento do mundo natural, o pai da taxonomia, né, como é chamado, aquele que classificou os seres vivos dentro de uma escala de organização e até pensando em níveis de evolução. O Linneu ele teve uma ideia lá no século XVIII fantástica. Ele era diretor do Jardim Botânico de Uppsala, um jardim botânico na Suécia. E ele fez o seguinte, ele criou lá, na verdade ele publicou, né, um artigo falando sobre o relógio floral. O que era isso? Ele observava que algumas flores abriam em determinados horários, fechavam em determinados horários, e que isso era um evento repetido. Passava ano, mudava ano, essa abertura e fechamento das flores acontecia sempre numa escala de tempo, que de acordo com o nosso relógio, né, o nosso relógio construído, abre e fecha num determinado horário. Vocês já perceberam isso? Vocês já notaram que tem algumas plantas, né, que tem abertura e fechamento num determinado horário? E que isso está relacionado com um relógio muito maluco, que é um relógio biológico da natureza, né? Falo maluco pela curiosidade que é da gente ver que tem flores que abrem pontualmente às 10 horas da manhã, dependendo do lugar onde você mora. Outras abrem às 11 horas da manhã. Outras vão abrir exatamente às 5 da tarde. E a gente vai conseguir notar que esse relógio biológico, ele é um exercício impressionante para a gente observar e aprender com a natureza sobre ritmo, sobre ciclo, sobre calma. Amanhã eu abro de novo.
A coisa é cíclica. As coisas não precisam estar acontecendo o tempo todo, né, de maneira frenética. A gente não precisa estar o tempo todo ligados, esperando que os grandes eventos aconteçam. Para quem já acompanha a Escola de Botânica aqui, eu sou apaixonado por flores, né? E assim, eu vejo uma flor, pode ser minúscula, grande, assim, eu tenho que parar, assim, para mim é um evento. Né? A abertura de uma flor é um evento, porque do ponto de vista biológico, para os vegetais, é de fato um grande evento. Só que para pensar que a magnitude da beleza das flores, quando a gente se impressiona, né, em qualquer paisagem que seja, construída ou não, tem lá uma flor aberta, a gente fica, nossa, a flor abriu. Imagina que quando a gente para analisar que tem um horário certo para aquilo começar e terminar todo dia, e se você parar para analisar as flores que estão aí perto de você, você vai perceber que elas têm um fluxo. Elas não estão bonitonas o tempo todo. Tem um momento que elas fecham e está tudo bem. Isso é só um relógio para mostrar de novo para a gente que está tudo bem subir e descer, está tudo bem abrir, ficar linda, esplendorosa e fechar rapidamente às vezes. Isso faz parte. E aí, já antecipando, dando um spoiler aqui para vocês, selecionei só 4, tá, das flores que vocês vão conseguir ver amanhã lá no nosso blog sobre o relógio floral do Linneu. A matéria está super completa, foi escrita pela Patrícia, aqui da Escola de Botânica, e vocês vão entender melhor essa história com bastante detalhamento. Dente de leão, Taraxacum officinale, que é o nome científico dela. Quando o Linneu plantou o dente de leão e durante 15 anos acompanhou a abertura da floração do dente de leão lá na Suécia, a gente precisa considerar o seguinte, que quando a gente passa a linha do Equador, a gente muda basicamente não só a estação do ano, mas o funcionamento dos seres vivos também. Ele percebeu que lá, estou falando de 1740 e pouco, tá? O dente de leão durante 15 anos abria entre as 5 e as 8 horas da manhã. Então, o período de abertura dessas flores acontecia nesse período de 3 horas. Né? Quando ele observou, por exemplo, a ninféia, né, ou nenúfar, como também é conhecida, a ninféia alba, que é uma espécie que ocorre também nas Américas, né, ele notou que a abertura dessa flor já ocorria num período muito mais longo, né, que é das 7 às 17. Então, num período de 10 horas, essa flor podia abrir. Quando ele observou, por exemplo, a chicória, aí muita gente vai falar, chicória tem flor? Tem flor, chicória tem flor. Olha a florzinha da chicória aí, que coisa mais fantástica, né? Às vezes come a folha da chicória como uma verdura ali, como uma folha, mas não percebe ou não para pensar que ela tem uma flor. Ela é a que abre mais cedo dos experimentos que o Linneu fez lá no século XVIII. Entre 4 e 5 da manhã, essa flor está aberta. E com isso ele percebeu que, por exemplo, o último caso aqui, para a gente não se estender tanto, a calêndula officinalis, que é uma planta muito conhecida no mundo e usada, né, para várias finalidades pelos humanos, ela tem uma coisa muito interessante, né? Tô falando de 1740 e pouquinho, e a gente está falando do hemisfério norte lá na Suécia, as condições são outras, mas de que lá, ao longo de mais de uma década de estudos, a flor ela abria em determinados horários, mas o fechamento dessas flores era às 15 horas da tarde. Olha que curioso, os ritmos da natureza eles estão rolando do lado de fora. A gente que está alucinado aqui, sem perceber, sem parar para pensar que está acontecendo alguma coisa lá fora. Será que a gente não tem algo para aprender com essa história toda? Não é possível que o mundo natural seja tão ignorante como previa, de forma até, eu diria, genuína e ingênua também, porque a gente precisa contextualizar as coisas, né? Não vamos penalizar também o Aristóteles lá atrás, né? O Aristóteles que ferrou tudo. Não, ele era um pensador, trouxe uma ideia e a ideia teve aderência, a questão é essa, teve aderência porque todo mundo concordava com aquilo. Na prática, a ideia que o Aristóteles traz, de que tem seres vivos mais importantes, não considerava esse tipo de observação também, que 1000 anos depois, né, 2000 anos depois, Linneu vai fazer e entender, por exemplo, que dava até para construir um relógio biológico, colocando flores e entendendo o horário de abertura dessas flores. Isso é um dos exemplos que eu queria dar para vocês sobre o que é aprender com a natureza, por exemplo. A gente tem muitas formas de olhar para o mundo natural e você, de novo, não precisa estar lá no meio do sítio, da fazenda, da chácara, no meio da floresta amazônica para perceber que isso está acontecendo. Aí eu volto lá para a década de 1980. O que rolou foi que a gente jogou a natureza para fora de casa. Essa foi o nosso passo falho, né? Quando a gente quis criar,
um ambiente tão asséptico, tão limpinho, tão maravilhoso, né? Com tanto mármore branco, com tanta coisa brilhante e plana, e esqueceu que as formas da natureza elas são orgânicas. Existe o plano, mas ele é pouco provável, né? Ele não está tão presente ali dentro do mundo natural. Ele existe, ele está lá também, mas que as formas elas são orgânicas justamente porque elas contam com a possibilidade, né? E até já falei aqui também em outras ocasiões, quando a gente vai estudar morfologia, que é a forma dos seres vivos, né? O que a gente consegue perceber? Nada é regular. Olha para as montanhas são assim. Por que a gente tem que ser plano, regular, tem que estar constantemente numa linha só, funcionando do mesmo jeito? A gente só está desse jeito porque a gente esqueceu de olhar lá fora. Esqueceu de fazer pausas fundamentais ao longo do dia. De entender, na verdade, que mesmo que você more num centro urbano, no meio de São Paulo, por exemplo, vou dar o exemplo de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, moro no centro da cidade, que é um caos, né? Mesmo no caos do centro de São Paulo, a gente consegue olhar para fora, ver os passarinhos pela janela, entender esse relógio biológico e tentar aplicar isso. Será que eu preciso realmente estar falando o tempo todo? Será que eu preciso estar em atividade o tempo todo? Será que eu preciso fazer tanta coisa o tempo todo? O mundo natural ele tem muita coisa para mostrar para a gente, né? E aí, como é que a gente pode aprender com a natureza? Porque o tempo está passando aqui, né? Eu não paro de falar, vocês já me conhecem, né? Deixa eu só ver que chegou uma perguntinha aqui. Somos a natureza, embora nós alteramos exatamente, concordo com você. A gente é natureza, e essa é a grande questão, né? Que a gente precisa retomar esse lugar, de ocupar o espaço do mundo natural. Não estou simplesmente falando, vai sair guerrilheiro ou vegetal, agora plantando tudo em qualquer lugar. Calma, tem critério para fazer um monte de coisa. O objetivo desse nosso papo de hoje é que o ano começou. E olha que curioso, o ano começa para nós em janeiro, né? E aí, janeiro, depois a gente vai falar desse assunto do calendário, a gente vai dedicar um belo tempo para falar de calendário em breve. Mas na prática a natureza não segue esse calendário não. A natureza ela segue um outro calendário que é o que a gente chama popularmente de estações do ano. Aí você vai falar, mas não tem mais estações do ano no Brasil, tudo acontece num dia só. Ué, você realmente não está muito ligado no que está acontecendo. De fato, o clima, a temperatura vem mudando. Isso vem mudando, isso tem uma série de maneiras, aí os cientistas vêm apontando, né, vários caminhos para a gente entender os motivos dessas mudanças climáticas e as mudanças de temperatura. Não vamos entrar nesse assunto agora. A grande questão é a seguinte, os ciclos, eles continuam acontecendo de acordo com o que as estações do ano colocam. Porque as estações do ano, elas trazem para a gente uma leitura. A Terra está dando uma volta em torno do Sol e nós estamos dentro desse planeta chamado Terra. Só que qual que é um ponto que eu sempre trabalho, né, principalmente falo muito nas minhas aulas, você sabe, em relação à sua casa, de que lado nasce o Sol? Esse é o primeiro passo para a gente se conectar com o mundo natural. Vai entender o funcionamento, vai observar de onde vem o Sol, onde o Sol nasce e se põe. Ele sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste. É a única certeza que a gente vai ter. Mas onde está o leste para sua casa? Onde está o oeste? Como que ele acessa o seu espaço de vida nas diferentes épocas do ano? Isso é fundamental que a gente perceba. Onde é que está a Lua? Vocês perceberam que a gente está, na verdade, está numa lua nova que começou ontem, por exemplo, falando do Brasil, tá? Lua nova. Sai daqui hoje, vai lá fora, olhar para o céu, ver se você acha a lua. Quando a gente começa a entender que a Lua tem um ciclo de 28 dias, também já falamos disso aqui, que curioso, tanta coisa tem 28 dias nos seus ciclos, no universo, no mundo dos humanos, né? E se a gente olhar esse mundo natural lá fora, aí muita gente pergunta, mas como é que eu começo essa história? Anota, pega um caderno, a gente está tão desabituado, né? Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Pega um caderno lá, vai fazer uma anotação, tanto faz, caderninho, ó, folha em branco, para que serve papel e caneta? Esquece um pouco o celular, esquece um pouco a tecnologia nessas horas, se conecta com o analógico, né? Se liga com o analógico, que eu queria até aproveitar por falar nisso, né? Estava hoje pensando em várias questões, várias coisas para poder trazer para cá, e me dei conta de uma coisa que para mim é uma prática diária e que é um desafio também, tá? Me coloco no mesmo lugar aí de muita gente, não é porque eu estou falando disso que eu coloco 100% disso em prática, o desafio também é praticar, né? Mas é preciso desconectar para fazer novas conexões.
Se a gente não se desconectar da maneira como a gente vive, da forma como a gente aprendeu a viver, não dá para se conectar com o mundo natural, porque o mundo natural ele funciona num outro ritmo. Os passarinhos estão cantando aqui na minha janela às 5 horas da manhã. E ainda bem que hoje em dia eu já não acordo mais às 5, mas eu acordo, sei lá, às 6, porque depois às 6 eles têm um outro momento que funciona numa outra frequência. Mas é preciso desconectar para fazer novas conexões. Isso é importante. Que a gente tenha consciência de que para se conectar com o mundo natural a gente precisa abrir um espacinho, colocar novos hábitos. O que eu mais recomendo aqui é observe tudo o que está acontecendo ao seu redor. Observe, mas tem que parar. É um momento só seu em que você vai parar, pegar o seu caderninho, você tem a sua planta dentro de casa, você tem o seu animal de estimação, convive com você, você tem os animais que vivem fora da sua casa, mas que você consegue avistar. Comece a fazer um diário sobre esse mundo, não sobre o mundo da correria, o mundo capitalista, o mundo do consumo, da velocidade. Faz um diário do que você observa da natureza. Foi assim que muitos povos no passado tiveram grandes progressos. Aí sim essa palavra se aplica. O progresso, na atualidade, né, quando a gente fala progrediu, o que é progrediu? Progrediu, conseguiu mais coisas, conseguiu mais tecnologia, avançou tecnologicamente. A palavra progresso hoje, para o mundo principalmente ocidental, está muito relacionado à ideia de desenvolvimento tecnológico. Mas o progresso, até um certo tempo atrás, não vou nem dizer que faz muito tempo atrás, progresso era ter a capacidade de perceber esses eventos, era conseguir diminuir o ritmo quando era necessário, conseguir contemplar o que estava acontecendo do lado de fora. Então, um caderninho simples, você não precisa nem contar para ninguém, isso é segredo entre a gente aqui. Você pega o seu caderninho, coloca lá suas anotações, que hora o passarinho canta de manhã, tá? Coloca lá, vai anotando todo dia. Vai anotando todo dia, vai fazendo repetições, faz seus gráficos. Olha que momento as flores abrem. Você tem suas plantas na sua casa, por exemplo, desenha. Eu falo muito aqui sobre a importância de desenhar, né, de colocar em prática tudo isso. E, de fato, isso é muito importante, né? Uma outra coisa que eu já trouxe aqui para vocês muitas vezes, é claro que é uma análise puramente filosófica, mas eu falo muito que o Sol não tem ansiedade de aparecer rápido, né? A gente vai ter que esperar o Sol chegar, porque na verdade é a Terra que está girando, né, em torno do Sol, mas dá pra gente a sensação de que o Sol tem os seus ciclos, assim como a Lua tem os seus... Sensação não, desculpa. Existe de fato o ciclo, né, do anoitecer, escurecer, amanhecer, volta de novo. Imagina se o Sol, a Lua, tivesse a ansiedade de girar a Terra mais rápido para poder disponibilizar esse Sol mais rápido. Não precisa. A gente consegue muito bem se desenvolver como humanos dentro de um espaço, respeitando e observando os ciclos da natureza. Como é que a gente aprende sobre isso? Observando. Pare. É importante a gente fazer essas pausas. E o ano começou de novo, simbolicamente dentro do calendário gregoriano, o ano está começando agora. Só que na prática, para o calendário natural, não é agora que começa. Ele vai começar quando se inicia, por exemplo, a primavera, que é quando a gente tem o início de um grande ciclo de renascimento e de floração de todo mundo por aí. Então, se a gente fosse seguir o nosso calendário, se a gente fosse seguir um calendário astronômico, por exemplo, a gente começa o ano no equinócio de outono no hemisfério sul, que é no mês de março, e assim por diante. Então, o mundo natural está nem aí com o calendário gregoriano, com o que está rolando com o dia 14 de janeiro de 2021, que é hoje, né? E nem para as horas que estão passando dentro do nosso relógio. Olha o meu relógio hipotético aqui, dentro dos nossos relógios. Mas o mundo natural está observando e se relacionando com várias coisas. Com a lua, com o sol, com o vento, com a chuva. Né? Um assunto que para mim é muito relevante, né? E eu trago isso, já falamos disso para quem já acompanhou aqui em outros momentos. Né? Há quanto tempo você não sente o vento? Não precisa me responder não, é só para refletir. O vento ele é importante, ele equilibra a temperatura não só do nosso corpo, ele equilibra a temperatura do planeta. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a maior parte dos paulistanos, né, alguns estudos têm apontado isso, passam mais de 85% das horas de um dia, que tem 24 horas, dentro de um espaço fechado, onde não acessa o sol, o vento, a chuva, a lua. Se a gente perde esses referenciais, a gente perde o referencial do que é o real tempo.
porque nós somos parte da natureza. As grandes dificuldades que a gente tem hoje justamente é de se encaixar num tempo que não é o nosso. O nosso tempo é o tempo natural. O nosso tempo é o tempo real das coisas. Para pensar que as plantas, os animais, quantos milhares de seres vivos existem no planeta Terra, estão seguindo o seu fluxo lá sem ansiedade, sem desespero. Se você tem um cachorrinho em casa, um gato em casa, qualquer animal de estimação, você vai perceber que ele tem os seus ritmos também. São diferentes do seu, ele não vive na ansiedade necessariamente que o ambiente, por exemplo, urbano proporciona para nós. Eu peguei aqui uma foto de um fotógrafo que eu conheço, que é o Thiago Queiroz, que eu acho que ilustra muito bem essa situação que eu estou querendo colocar. Deixa eu ver. Sigam o Thiago, gente. Olha aqui, é T Queiroz L. O Thiago tem fotos incríveis, não só da cidade de São Paulo, porque ele é um fotógrafo aqui de São Paulo, mas de vários lugares do Brasil. Aqui ficou, deixa eu ver se essa foto está um pouquinho melhor, não, tá? Ela ficou pequenininha aqui. Mas dá para vocês verem. Essa foto o Thiago está relatando aqui o seguinte, que ele estava chegando de avião em São Paulo e de repente ele conseguiu tirar essa foto pela janelinha ali. Olha que curioso isso que está rolando nesse lugar. As pessoas avançando. De novo, por favor, não considerem que isso é uma crítica, é apenas uma análise de uma imagem, né? Mas a gente vê todo mundo grudadinho num canto só, né? Ninesh, obrigado por compartilhar essa imagem comigo hoje, que me mandou. As pessoas avançando, aglomeradas num lugar, e olha do lado o que está rolando. É claro que aqui não é uma escolha. A gente conhece muito bem esse lugar em São Paulo, tá? Desculpa, São Paulo não. Aqui é São Paulo, exatamente. A gente sabe que aqui é uma situação onde as pessoas não escolhem necessariamente viver por aí, mas olha que curioso o lugar onde a gente foi parar, né? Olha que sei lá, estranho. E tem uma forma da gente colocar isso em prática no dia a dia. Aproveita que hoje ainda é dia 14 de janeiro. Se você segue à risca o calendário gregoriano, tá aí, ó. O momento é esse. Vamos lá. Pega o seu caderninho. Jason, vai ficar gravado, dá para assistir depois, tá? Se perdeu alguma coisa, dá para ver depois. Pega o seu caderninho, pega um caderninho e começa a fazer anotações todo dia, ou sempre que possível, dos eventos que você observa da natureza. Aqueles que você consegue ver repetições. Baixa lá a internet, vocês estão aqui num celular, vocês estão conseguindo ter acesso à internet. Baixa o calendário lunar, marca lá na sua agenda as luas, o que vai acontecer com as luas. Começa a observar, tem uma série de aplicativos, procura, aí tem que procurar. Aplicativos que mostram a rota do sol, a gente tem aplicativos de identificação de aves, de árvores, de plantas, né? A tecnologia, ela está ao nosso favor também nesse aspecto, né? Então, peço para vocês, conectem com o mundo natural. A gente vai diminuir as ansiedades, se conectar com os ritmos reais da vida. A gente vai conseguir se aproximar mais das pessoas. A gente vai conseguir entender e ter mais paciência também. Eu particularmente acredito no seguinte, que a nossa necessidade atual é de conexão com aquilo que a gente chama de natureza, né? Aquilo que lá no passado a gente jogou para fora. E na minha visão, é ela que dita o tempo real da vida. E não digo ela como algo dissociado, né? Desassociado, melhor dizendo, da gente. Nós somos a natureza, nós somos parte dessa natureza. E é importante que a gente tenha consciência, relembre disso. Estamos no meio de uma pandemia ainda, né? Começamos o ano de 2021 ainda estando no meio de uma pandemia. Temos muita coisa para aprender. A ansiedade, melhor dizendo, né, continua em alta para muita gente, principalmente que está trabalhando dentro de casa, que está fazendo uma rotina completamente diferente daquilo que estava acostumado. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Só que lembra disso, a natureza não é ansiosa. A natureza, ela sabe que o dia seguinte vem e que a flor vai abrir novamente. Então, peraí, calma, as coisas vão ficar melhores. Só que para isso a gente precisa ter exemplos. E os melhores exemplos que a gente tem estão nesse lugar que, por enquanto, muita gente jogou para fora e que eu recomendo que vocês façam o máximo de exercícios possíveis para trazer essa natureza para dentro novamente, dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia. Não interessa onde você mora, não interessa os recursos, não interessa o nível ou o quanto você estudou na vida, não é sobre isso, é sobre parar e olhar o que está acontecendo lá fora. Respeitar os ciclos naturais. Se está rolando uma tempestade, você não sai. Então, isso tem muita coisa para nos ensinar. Quando está rolando uma tempestade também aqui dentro, não sai.
tem que ficar paradinho, esperando a coisa passar e tá tudo bem, né? Faz parte da natureza todos esses eventos. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, por que, como uma recomendação, eu deixo que vocês de forma inicialmente autodidata, né, estudem sobre natureza? Porque vocês vão ver que a vida de vocês muda radicalmente, né? Vocês sabem que nós somos uma escola e que diante de uma pandemia, com todos os desafios que todos estamos enfrentando, nós também muitos deles, a gente tem os nossos cursos, são cursos livres, mas a nossa intenção aqui, todos os professores que trabalham na Escola de Botânica têm a intenção de criar conexões entre pessoas e essa percepção. Perceba que tem um ritmo maravilhoso rolando lá fora e para de correr, sabe? Faz as coisas de um outro jeito. Então, tem vários caminhos. Você pode começar com as anotações, você pode fazer pesquisas virtuais, você pode procurar por livros. A gente tem uma série de indicações de livros nas nossas redes sociais. Eu indico para vocês hoje esse aqui, ó. Não sei se ele aparece ao contrário. É O Homem e o Mundo Natural. Eu vou deixar na descrição da live que vai ficar salva aqui e no YouTube, tá? Do Kate Thomas, O Homem e o Mundo Natural. A gente já publicou também no nosso Instagram esse livro. Ele é uma referência bem legal dessa relação que foi acontecendo, ou melhor, dessa mudança que foi rolando ao longo da linha do tempo da história da humanidade em relação ao mundo natural e às pessoas. Se a gente começa a ter consciência do que aconteceu, como por exemplo o que esse autor apresenta aqui pra gente, né, a gente começa a assumir novas posturas, né, desenvolver novas práticas individuais, não precisa mudar o mundo, muda o seu mundo que está tudo certo. Né? E aí a onda reverbera, de novo, olha para a natureza, você joga pedrinha, a onda não vai embora, é isso, quando a gente faz um movimento, a onda vai, e aí você não precisa querer mudar o mundo, muda o seu mundo que já está tudo maravilhoso. Então eu quero pedir uma coisa para vocês, aproveitar, né, esse momento da live também. Estamos com as inscrições abertas para os nossos cursos semestrais, o curso Introdução à Botânica, que sou eu, professor, o curso Os Usos das Plantas, que é com a Patrícia Digigov, que é bióloga também, e o curso Agro para Paisagista, que é ministrado pelo Gabriel Ked, que é agrônomo paisagista. As inscrições estão abertas, as aulas vão começar agora no início de fevereiro. Então, se você quiser se aproximar mais desse mundo natural, dentro de uma pandemia, uma das formas é estudar. A gente tem, então, os cursos, mas vocês sabem muito bem que nosso site está cheio de informação, nosso blog está cheio de informação. Não deixem de acessar amanhã para pegar a matéria sobre o relógio floral do Linneu, tá? A gente vai mandar para todo mundo que estiver inscrito no nosso mailing. Se você não está inscrito, entra lá, escoladebotanica.com.br, cadastra o e-mail, a gente manda por lá também, assim como a gente mandou o artigo de hoje por lá também. Quero desejar que o novo ano seja muito próspero para todos vocês. Agradeço por acompanharem aí nosso trabalho. A gente tem feito com todos os grandes desafios, viu? Não é fácil manter essa história, né? Mantendo esse ritmo. E por isso que a gente pede encarecidamente mesmo, né? A ajuda de todo mundo. Compartilha essa live depois, entra aqui, compartilha, marca a Escola de Botânica, indica os nossos cursos, compartilha as nossas postagens. Parece bobagem, mas para nós, como uma instituição, faz muita diferença. A gente quer muito continuar essa história, a gente quer muito continuar informando sobre a natureza, aproximando e conectando pessoas desse mundo natural, mesmo nas áreas urbanas, né? Tanto faz, onde se mora, onde se viva, mas é importante que a gente esteja conectados com a natureza e conectados entre nós. Nossas atividades presenciais ainda estão suspensas, enquanto a pandemia estiver por aí a gente não vai ter aula presencial para preservar a saúde de todo mundo. Tá bom, pessoal? Agradeço, muito bom estar com vocês de novo. Semana que vem tem mais e aí a gente vai se ver de novo nas próximas semanas. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite e compartilha aí com todo mundo. Até mais.